Opa. 1 Coríntios, aqui, ó. 5, 17. Segunda parte dessa transmissão de hoje, dessa noite. Olha só um minuto aí. Aqui o senhor Roberto. Cineire. Pessoal. As pessoas aqui tá bom. Pronto. Bom, a gente está iniciando agora, o Roberto aí, a segunda parte dessa transmissão dessa madrugada sobre o poder do subconsciente e como a mente funciona. Tá bom? Mas antes de ler o segundo depoimento, eu quero ler com vocês aqui uma coisa muito interessante que o apóstolo Paulo escreve aos crentes de Corinto, né? Ele escreve assim, 2 Coríntios. Vamos lá. O que ele fala lá? Ele vai falar assim em grego. Essa foi escrita. Ele vai falar assim em grego. Lá. Ele vai falar assim. Ele vai falar assim. Roste eitis en Christo kaine kitsista arcaia parenten e do gegonen kaina. Ou seja, vamos ver se eu consigo fazer essa live, né? Ele está dizendo assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Você está em Cristo? Como a sua mente ela está? A sua mente ela está renovada em Cristo? Ou é a mesma mente que você tem batido na tecla? Meu avô foi assim, meu pai é assim, eu vou ser assim também, né? Qual é o culto que Deus aceita? Quer ver? Qual o culto que Deus aceita aqui? Vamos para a carta de Romanos. Cadê o Romanos aqui? Aos Romanos 12. Tá ruim. Ao Romanos 12. Olha só. Romanos capítulo 12. Olha só o que Paulo diz. Ele vai dizer assim. Para calor on rimas adeu foi diaton oiktirmon tou teu parastesai ta somata rimon dician zosan adianto teu Yuvariston ten logiken latrenyan rimon 57 depois de Cristo. Paulo escreve assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto emocional? Não. Que é o vosso culto o quê? Que é o vosso culto sentimental? Não. Que é o vosso culto o quê? Ritualístico? Não. Que é o vosso culto o quê? Que é o vosso culto racional. Então o maior sacrifício vivo e agradável a Deus é o culto racional. Eu fico vendo as pessoas
serem feitas de bestas por esses caras? Você tem que fazer um sacrifício, assim como Abraão fez o sacrifício do seu filho, e nem chegou a fazer, nem tentou fazer. O Isaac era tudo de Abraão. E ele ia matar Isaac para Deus. Aí eles fazem essa aplicação para mexer com a sua mente, para você fazer o sacrifício. O seu Isaac hoje é o seu carro importado, é a sua cobertura, o seu apart hotel, o seu triplex, o seu duplex, é a sua casa, o seu terreno que não tem nada construído, é o seu salário, é o seu dinheiro. Tudo errado. Porque o maior sacrifício, o sacrifício que agrada a Deus, é o sacrifício vivo. Você está vivo? Eu estou vivo. Qual é o maior sacrifício que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Se eu estou vendo uma mulher na rua, isso não quer dizer que eu não vá olhar. Eu olho, eu vejo, porque eu não sou cego, não é? E passa uma mulher bonita, a gente vê. Só que entre ver e você ir atrás, pegar contato, zap, puxar conversa, sendo que você tem a sua esposa na sua casa. Então, eu tenho que ter domínio sobre os meus sentimentos, a minha mente, sobre os meus instintos. Eu vi o pastor, tchau, vai embora. Eu tenho um amor da minha vida, ele está na minha casa. É um sacrifício, porque a carne quer, sabe? Eu acho uma bolsa com uns 50 mil reais dentro. E dentro dessa bolsa tem o nome, tem o documento da pessoa, tem o telefone da pessoa, tem o endereço da pessoa. A tentação vem muito forte. Aí muitos crentes vagabundos vão dizer, não, isso aqui foi providência de Deus. Se a pessoa tem 50 mil na bolsa, ela tem mais no banco. É Deus que está me dando. Não é não, meu irmão. Você tem que fazer o sacrifício vivo. Tá? Você viu como que é sacrifício vivo? Santo e agradável a Deus é isso. Não é meu. A matemática diz, e não pertence. Se não me pertence, se aquela sacola com dinheiro, 50 mil que está ali, tem o nome, endereço e o telefone da pessoa, não pertence a ela e não a mim. Então não posso me apropriar daquilo que não é meu. Apropriação indébita, furto, crime. E quando você diz, não, eu não vou pegar esse dinheiro, você está fazendo um sacrifício, porque a tua carne, a tua alma está pedindo, pega. Olha, é providência. Você pagar teu aluguel, você pagar teu condomínio, está entrada no seu apartamento, está entrada no seu carro, pega, é bênção. E não é bênção. Está entendendo o que é sacrifício? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é emocional, não é sentimental, não é pular, não é rolar, não é nada disso. É aqui na prática. Entende? Então vamos lá. Por isso que essa transmissão ela é muito importante. Ela fala sobre o poder do subconsciente, como a mente funciona. Vamos agora falar sobre alguns comentários sobre heterossugestão. O que é isso? Me desculpa. Acabou minha água. Heterossugestão. O termo heterossugestão significa que parte de outra pessoa. O termo heterossugestão significa sugestão que parte de outra pessoa. Em todas as eras e em todas as partes do mundo, não é? O poder da sugestão desempenhou um papel dominante na vida e no pensamento da humanidade. Credos políticos, crenças religiosas, deixa eu voltar para cá. Crenças religiosas e costumes sociais floresceram e perpetuaram-se graças ao poder da heterossugestão. É uma sugestão que
nos é passada por outra pessoa, como o fenômeno dos bolsomínios pelo Bolsonaro, como o fenômeno do Lula, do PT, a sua pregação, etc. Como o fenômeno do Edir Macedo para com o povo. Só um minuto. Recepção, bom dia. Recepção, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. É entrega para Ana, 415. Só um minuto. Obrigado. Quando a gente vê essa multidão de pessoas seguindo o pensamento de um só homem, como o pessoal entrega. Tô descendo, obrigado. Nada, imagina. Meu Deus, tá atacando aqui o negócio. Quando a gente vê, não é? As pessoas seguindo literalmente o que o Edir Macedo diz, o que o R.R. Soares diz, o que o Papa diz, o que o Valdemiro diz, o que o Estevão Hernando diz, o que o Davi Miranda dizia e a sua mulher diz hoje. Isto é, heterossugestão. Você fica dominado porque eles conseguem entrar na sua cabeça, na sua mente. A sugestão pode ser usada como instrumento para autodisciplina e autocontrole, mas também para assumir o comando sobre outras formas, que não aprenderam nem compreendem as leis da mente. Em sua forma construtiva, a sugestão é maravilhosa. Magnífica, quando é para o bem. Como eu estou fazendo hoje aqui com você. No aspecto negativo, constitui uma das formas mais destrutivas dos padrões de resposta da mente. Seus resultados podem ser interminável sofrimento, fracasso, miséria, doença e calamidades. Tudo bem. Vamos dar aqui alguns exemplos de heterossugestão negativa. Movimento bolsonarista que teve no Brasil, ditadura militar, só um minuto. Ai, ai. Hamas, Hezbollah, as Farc, grupos de extermínio, grupos de terroristas, os ayatolás do Irã, pessoas com grande capacidade de influência que exercem a sugestão ou heterossugestão para a maldade da humanidade. Esse é um ponto negativo da sugestão ou heterossugestão. Praticar o mal, envenenar, tornar as pessoas tóxicas, matar um ao outro, desrespeitar o racismo, homofobia, misoginia, que mais? Xenofobia. Todas essas coisas é negativa quando uma pessoa consegue dominar um coletivo. Como Adolf Hitler fez isso na Alemanha. Está compreendendo agora o que é heterossugestão? Quando um líder religioso coloca na tua cabeça que onde você está é a verdade e a outra do lado, a irmã, a igreja irmã, ela é
uma seita, ela não tem Deus, não tem luz, não tem Espírito Santo, ela é do diabo. Quando um líder religioso coloca na tua cabeça que a tua mãe é idólatra, porque ela tem imagem e ela crê em Nossa Senhora, isso é heterossugestão. E ela não vai para o céu, ela vai para o inferno. Heterossugestão negativa e mentirosa. Quando dizem para você que as pessoas da Umbanda e do Candomblé são tudo do diabo, do demônio, são pessoas nojentas e que elas vão para o inferno porque elas estão servindo o demônio, racismo, intolerância religiosa, heterossugestão maldosa, perversa, pérfida, negativa. Quando as pessoas colocam na tua cabeça que você não é igual ao teu irmão, como Eva fez com Caim, amaldiçoando ele pelo seu nome. Caim em hebraico quer dizer seta fúnebre, seta de morte, canto fúnebre. Já o nome de Abel é suave, é lindo, é maravilhoso, construtor da tenda, administrador do lar, responsável pela família. Amaldiçoaram o primeiro filho desde o começo, causando traumas e revoltas nele, ao ponto de os dois aparecerem e pedirem uma demonstração de sacrifício, uma demonstração de amor, de devoção, de adoração a eles mesmos. E aí os dois pedem. Os deuses ali, em Gênesis, não é Deus que está pedindo, não. É as ofertas. Meu Deus. É Caim, é Adão e Eva que pedem as ofertas. Porque os pais antigamente eram vistos como deuses. Né? Pede, eu que te criei, eu que te gerei. O que você tem para me dar de devoção, de oferta? Abel mata um cordeiro. E Caim, já revoltado com isso, desde a sua infância, vai e pega qualquer fruto da terra e dá lá para um Deus que não merece, para um Deus que me amaldiçoou desde criança, para um pai que para mim é um monstro e que me considera um monstro, uma decepção, uma frustração, uma desgraça, uma porcaria, uma merda de filho. E Caim dá o troco para Adão e Eva. E assim, nessa insanidade, loucura paternal dos deuses Eva e Adão, eles amaldiçoam Caim. Já não gostavam dele desde o ventre. Uma live que eu tenho no YouTube explica isso. Praticaram a heterossugestão antes de Caim nascer, até chegar ao ponto em que Caim perde as estribeiras, a sua estrutura emocional, psicológica, a sua psique, e ele mata o seu irmão Abel. Porque o Abel é mais amado do que ele, do que Caim. Sempre foi assim. E nós temos um quadro triste de conflito familiar. Sim, Caim foi rejeitado. Foi rejeitado desde o ventre. Por causa do nome dele, quer dizer seta de morte, canto fúnebre. Primeira gestação, quarentena, não pode mais fazer sexo. Eva engorda, incha, dores nas cadeiras, no enjoo, não chega perto de mim. Aquela coisa toda que a mulher tem, os sintomas da gravidez, da gestação, 9 meses ali crescendo. Ela nunca tinha passado por isso. Ficam os dois com raiva, revoltados, descontam as suas neuras, as suas raivas, né? Em cima de um feto, antes de nascer, dando o nome de Caim. Depois, no segundo filho, ela já sabe como que é e o segundo filho não tem aquelas dores, não tem aqueles mal-estar. O corpo já acostumou. Aí vai de boa, aí abençoa, achando que o Abel é a bênção de Deus. Depois eles dizem que amaldiçoou, Deus amaldiçoou o Caim. Amaldiçoou nada, que amaldiçoou foi Adão e Eva. Por isso que o resultado, muitas vezes, de um filho traumatizado, revoltado pela heterossugestão,
resulta em metralhar pessoas no cinema, metralhar colegas, esfaquear colegas na escola, como nós temos visto, porque foi assim com Caim. Matou o seu irmão Abel. Ele se achava maldito, horrível, nefasto, abominável, o elo das brigas e dos conflitos dentro de casa entre Eva e Adão. Aquela coisa não deveria ter nascido. Maldito o dia em que eu nasci. Como disse Jó, como disse Davi. Em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Trauma de Davi também. Sabia que a mãe de Davi, ela era uma prostituta? Sabia disso? Que o Jessé, seu pai, pegou na rua? Aí nasceu, ele trouxe. Sabia que Davi não sentava-se à mesa com seus irmãos para comer? Porque ele era considerado uma coisa abjeta, rejeitado. Sabia que Davi vivia? Você acha que Davi estava lá no meio das ovelhas, no pasto das ovelhas, porque ele amava as ovelhas? Também ele gostava das ovelhas. Mas Davi era rejeitado, filho do pecado, da traição. Por isso que ele vai dizer, em iniquidade eu fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. A mãe de Davi não é a mãe dos irmãos dele. Por isso que na história, os irmãos dele rejeitam ele até dizer chega. Fruto de um pecado, o Davi. Mas eu quero dizer para você nesta madrugada, que por mais que você seja fruto de um erro, de uma traição, por mais que você tenha recebido palavras negativas, sugestão negativa do seu pai, da sua mãe, você é burro, você é gay, é um homossexual, você para mim não é filho, você é um lixo, mas você é neguinho, você é escurinho, você é leso, você é dislexo, você é lerdo dos pensamentos, mente atrasada, bobado, não acompanha como seus irmãos. Olha a sua irmã, olha o seu irmão, olha como são inteligentes, olha como eles são. Já passaram o dia, não está aí parado. Deixa eu dizer para você que você é aquele que Deus tem um olhar mais atencioso para você e que Ele tem um plano muito grande na sua vida. Saiba disso. Você não é nada disso que o seu pai, a sua mãe, ou seus irmãos, seja quem for, disseram para você. Você é filho de Deus. Você é uma potência, uma virtude. Você é uma bênção. Você é capaz, você é inteligente, você é poderoso. E grandes planos a vida tem para você, como teve na vida de Davi, como teve na vida de Jó, como teve na vida de Salomão, filho de um adultério. Tá bom? Vamos lá. Você aceitou qualquer uma dessas? Vamos ver. Aqui é um testezinho. Você aceitou qualquer uma dessas? Desde o dia em que nascemos, somos bombardeados com sugestões negativas. Sem saber como combatê-las, as aceitamos inconscientemente e lhes damos espaço em nossa vida. Vejamos exemplos de algumas delas. Veja se você não aceitou uma dessas condições, sugestões negativas. Você não pode. Você jamais chegará a ser alguém. Você vai fracassar. Você não tem a menor chance. Você está inteiramente errado. Não adianta. Não é o que você conhece, mas quem você conhece. O mundo está se tornando cada vez pior. O que é que adianta? Ninguém se importa. É besteira dar um murro em ponta de faca. Você é velho demais. As coisas estão indo de mal a pior. A vida é uma canseira interminável.
Amor é coisa para passarinhos. Você simplesmente não pode vencer. Cuidado, ou vai pegar uma doença horrível. Não se pode confiar em ninguém. Aceitando heterossugestão desse tipo, você colabora para torná-la realidade. Quando criança, você recebia facilmente sugestões das pessoas que lhe eram importantes, como pai, mãe, avô, avó, irmãos. Não sabia o que fazer. A mente, tanto a consciente quanto a subconsciente, era um mistério sobre o qual você pensava. Não entendia nada, era inocente. É isso aí, Roberto. Você não sabia, muita gente não sabe, porque não conhece o hebraico. Como adulto, porém, você tem capacidade de fazer opções. Pode usar autossugestão construtiva, que é uma terapia de recondicionamento para mudar gravações feitas no passado em você. O primeiro passo consiste em reconhecer a heterossugestão que lhe é feita. Quem te humilhou, quem te amaldiçoou. Sem exame, ela pode criar padrões de comportamento que o levam a fracassar na vida pessoal e social. A autossugestão construtiva pode liberá-lo da massa de condicionamento verbal negativo. De outra maneira, poderia deformar-lhe o padrão da vida, tornando difícil ou mesmo impossível o desenvolvimento de bons hábitos. Você pode combater sugestões negativas. 22 minutos já. Pegue o jornal ou ligue a TV. No telejornal. Todos os dias lemos ou somos informados de dezenas de casos que poderiam plantar em nós as sementes da inutilidade. Eita, rinite braba. Plantar em nós as sementes da inutilidade. Medo, preocupação, ansiedade, desastre iminente. Se os aceitamos e internalizamos, psicossomatizamos, esses pensamentos de medo podem levar-nos a perder a vontade de viver. Mas compreendermos que não lemos, que aceitá-los, que não temos que aceitá-los, opções se oferecem. Você tem em si o poder de combater todas essas ideias destrutivas, ao dar ao subconsciente autossugestões construtivas. Examine regularmente as sugestões negativas que recebe. Você não tem que ficar indiferente às heterossugestões destrutivas. Todos nós as sofremos na infância, na adolescência e na vida adulta. Se fizermos um esforço de memória, poderá facilmente lembrar-se de como seus pais, amigos, parentes, mestres e colegas contribuíram com inúmeras sugestões negativas. Estude as coisas que lhe disseram. Examine-lhes atentamente o significado profundo e vai descobrir que muitas nada mais eram do que uma forma de propaganda. Propaganda com uma finalidade oculta que era e é controlá-lo, instilando-lhe o medo. Muita maldade, né? O processo de heterossugestão ocorre em todos os lares. Escritórios, fábricas e clubes, partidos políticos e religião. Você vai descobrir
descobrir que muitas sugestões que lhe fazem, saibam disso ou não as pessoas, têm por objetivo levá-lo a pensar, sentir e agir como elas querem que você se comporte, de maneira proveitosa para elas, mesmo que sejam destrutivas para você. Você sabe que quando eu era criança, eu era pequeno, né? Eu estava na segunda série do ensino fundamental. E eu lembro que a professora pediu para que eu fizesse trabalho escolar. O tema era folclore brasileiro. Curupira, Saci Pererê, Bumba Meu Boi, a mula sem cabeça, lobisomem, essas coisas. E eu tenho uma irmã, e é até difícil chamá-la de irmã. Mas eu vou chamar de filha da minha mãe, mais velha. E eu consegui comprar cartolina, giz de cera, lápis, e pedi para ela desenhar para mim, porque ela desenhava muito bem. Ela simplesmente olhou para mim e falou assim: eu não vou desenhar nada, não vou fazer nada. Você que se vire. E eu sei que você não vai conseguir porque você é burro. Você não tem capacidade para desenhar nada. Ela era uma adulta e eu era uma criança. Segunda série do ensino fundamental. Olha o poder da heterossugestão dela. Mas eu com 6 anos de idade, se não me engano, 6, 7 anos, acho que era 6 anos de idade, não vou lembrar, estava na segunda série. Eu parei e pensei, chorei, fiquei triste, né? Aí depois eu parei e pensei, não, tem uma coisa, peraí, não é possível. E se eu tentar? E se eu tentar fazer isso? Então eu comecei, peguei a cartilha, o livro, e abri na página onde estava o boi, o Bumba Meu Boi, a sereia, o saci. Fui pegando todos aqueles desenhos e fui apenas olhando lá, copiando aqui, olhando lá. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, nossa, consegui fazer uma sereia. Ah, se eu consegui fazer a sereia perfeita, apaguei o que estava. Agora consegui fazer o Bumba Meu Boi. Explodi de emoção e de alegria. Depois do Saci Pererê, consegui fazer até o Padre José de Anchieta. Todos os personagens do folclore eu fiz na cartolina, fiz a medição lá direitinho, e depois eu pintei, ficou lindo, maravilhoso, eu chorei de emoção, né? Aí a minha tia falou assim, nossa, você que fez? Eu falei, é. Minha tia disse, você puxou seu pai, desenha muito bem, o dom tá aí, ó, no DNA. Sua irmã também desenha muito bem, mas você desenha melhor que a sua irmã. De fato, eu me tornei um desenhista melhor do que minha irmã, 100 vezes mais. E desenhava rosto de pessoas, até você, Roberto, eu desenho, seja lá quem for, eu desenho, né? Ali no grafite, eu desenho, óleo sobre tela, já pintei em restaurantes, por aí, e fiquei um excelente desenhista. Mas se eu tivesse psicossomatizado, alimentado a heterossugestão da minha irmã, ou melhor, da filha da minha mãe, a mais velha, eu não teria conseguido fazer os desenhos do meu trabalho, eu não seria aplaudido na sala de aula, eu não seria homenageado pelas professoras, eu não teria os meus trabalhos de óleo sobre tela hoje lá na escola da Zona Norte de São Paulo. Tem uma sala lá que só tem os meus quadros. Você entende que você pode mudar a chave? Tira da sua cabeça o que falaram de você e se reinvente, recicle, se ressignifique. Tudo pode mudar e vai mudar e só depende de você. Muito bem. Como a sugestão matou um homem? Presta atenção que isso aqui é muito importante.
Olha só. Ai, ai. Um distante parente meu, do Dr. Joseph Murphy, foi consultar uma famosa vidente na Índia e pediu que ela lesse seu futuro. A vidente afirmou que ele tinha um coração fraco e previu que ele faleceria, que ele iria morrer na lua nova seguinte. Meu parente ficou arrasado. Ligou para todos os familiares. Ligou para todos os familiares e falou da predição. Reuniu-se com o advogado para certificar-se de que seu testamento estava correto. Quando eu tentei dissuadi-lo do assunto, ele enfatizou que a vidente era conhecidíssima como possuidora de notáveis poderes ocultos e podia fazer um grande bem ou mal àqueles que a consultavam. Ele estava convencido da verdade desse fato. Aproximando-se a lua nova, ele se tornou cada vez mais fechado em si mesmo, isolado, triste, depressivo. Um mês antes, esse homem ele era feliz, sadio, cheio de energia, robusto. Naquele momento, era um inválido agora. Na data prevista, ele sofreu um ataque cardíaco fatal. Morreu sem saber que fora a causa de sua própria morte. Quantos de nós ouvimos histórias semelhantes e nos arrepiamos um pouco pensando que o mundo está cheio de forças incontroláveis e misteriosas? Isso mesmo, o mundo está cheio de forças, mas elas nem são misteriosas e nem incontroláveis. Meu parente cometeu suicídio ao permitir que uma sugestão poderosa penetrasse em seu subconsciente. Ele acreditou nos poderes da vidente e aceitou totalmente as suas predições. Vejamos mais uma vez o que aconteceu, sabendo agora como a mente subconsciente funciona. No que a mente consciente, raciocinadora do indivíduo acredite, a mente subconsciente aceitará e agirá conforme a sugestão do outro. Meu parente estava em um estado sugestionável quando foi consultar a vidente. Ele estava aberto para acreditar no que ela falasse para ele. Ela lhe deu uma sugestão negativa e ele a aceitou. Ficou apavorado, ruminou sem parar as convicções de que ia morrer na lua nova seguinte. Contou isso a todo mundo e preparou-se para o fim. E foi o medo e a expectativa do fim, aceitos como verdade pela mente subconsciente, que lhe causaram a morte. A mulher que lhe previu a morte não tinha mais poder do que pedras e gravetos no campo. A sugestão em si que ela fez não tinha o poder de criar ou materializar o fim que sugeriu. Se tivesse conhecido as leis da mente, meu parente teria rejeitado inteiramente a sugestão negativa e se recusado a dar a mínima atenção às palavras da mulher. A profecia da vidente teria sido como uma bola de borracha atirada contra um tanque blindado. Ela poderia ter facilmente neutralizado e dissipado a sugestão sem nenhum mal para si mesmo. Em vez disso, por falta de percepção e conhecimento, permitiu que o matasse. Em si mesmas, sugestões não têm nenhum poder sobre você. O poder que porventura assumam surge porque você mesmo lhes concede, com os seus pensamentos, com a sua crença. Você precisa dar o consentimento mental. Tem que dar guarida ao pensamento e aceitá-lo. Nesse ponto, ele se torna seu próprio pensamento
e o subconsciente trabalha para torná-lo realidade. Lembre-se, você tem capacidade de escolher. Escolha a vida, escolha o amor, escolha a saúde. Já estamos acabando. E na próxima transmissão, agora na terceira, nós vamos falar o poder de uma premissa mais aceita como certa. Tá bom? Eu já volto já.